10, onde a gente falou aí sobre todo olho ver, o verso 7, né, que o Gustavo estava aí, menu, e ele era o alfa e o ômega. O nome, ontem a gente falou sobre João estar preso na ilha de Patmos, e hoje no verso 10 de Apocalipse, ele diz assim, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E aqui uma coisa bem interessante, quando ele fala assim, achei-me em espírito. Vamos ler Apocalipse 4, 2. Apocalipse, capítulo 4, verso 2. Apocalipse 4, 2. Imediatamente eu me achei em espírito. E aí, novamente, vamos falando, eis que armado no céu um trono, e o trono é alguém sentado. E como é que é esse achar em espírito agora? Vamos lá para 2 Reis 6. 2 Reis, capítulo 6, o verso 11 e 12. 2 Reis 6, verso 11 e 12. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e seus servos. Então, o rei da Síria estava tentando invadir Israel, Jerusalém em especial, mas aí quando chegava perto, os soldados de Israel sabiam que eles estavam lá e desviavam o caminho do rei. Chamou ele, então, aí o rei da Síria ficou muito chateado com isso, chamou os servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, porque ele achava que tinha um traidor que ouvia ali falar. Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então, assim, Eliseu conseguia ouvir o que o rei da Síria falava no quarto onde não tinha ninguém. Ele falava os planos dele e aí fazia saber o rei de Israel. Lá em 2 Reis ainda, o capítulo 5, um pouquinho para trás, 2 Reis 5, verso 26, 2 Reis 5, verso 26. Então tinha a história de Naamã, e aí Naamã é curado da lepra, aí Gerase, que era o servo de Eliseu, o discípulo, na verdade, de Eliseu, ele achou por bem pedir uma grana lá para Naamã, coisa que Eliseu não queria, para mostrar para aqueles que o evangelho é gratuito. Não, porque toda vez que você fazia ganhava uma graça, a verdade era essa, toda vez que você ganhava uma graça de um Deus pagão, você dava uma oferta, um sacrifício de animais, ou sacrifício de vidas humanas, ou alimentos, ou dinheiro pro, para o templo desse Deus pagão. Eliseu queria que Naamã entendesse, que ele era sírio também, que era diferente Yahvé. Então ele vai gerar, ele vai, chega e corre e pede umas capas de festa e dinheiro lá para Naamã. Aí quando chega no verso 26, ele estava voltando, aí Eliseu encontra Gerás. Porém ele diz, porventura não foi eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivares e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Então Gerase ficou rico ali naquele momento, mas a lepra acabou indo para ele. Então, Eliseu vai em espírito até onde Gerás estava conversando com a mãe e ouve tudo. E a gente tem que entender aqui,
Existe uma linha de pensamento que a pessoa pode sair do corpo dela e que eles chamam de espírito humano. Ela simplesmente sai do corpo e vai até o lugar e volta. É, a gente viu isso, Eclesiastes vai falar isso. Vamos lá para Eclesiastes 12:6. Eclesiastes capítulo 12, verso 6. A gente vê muito isso, Eclesiastes capítulo 12, verso 6, vou ler aqui com vocês, e a gente vê muito isso quando você... Alguns livros da Agatha Christie, ela fala isso, né? Então, ó, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a rota junto ao poço. Eles acreditavam que quando a pessoa... E aí tem relatos de pessoas que saíram do corpo e tinha um fio que ligava o umbigo até o corpo dela, né? Um fio de prata. Salomão descreve isso em Eclesiastes. E aí eu tenho 2 Coríntios 12:2. Vamos lá para 2 Coríntios 12:2, que vai falar do apóstolo Paulo, quando ele também ele é arrebatado. E 2 Coríntios 12:2, ele fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, o que acontece aqui? A gente viu, né, o relato de Eliseu, a descrição aí de Salomão e a palavra aí de Paulo. Acreditamos que há como a pessoa sair fora do corpo, segundo o que está escrito. Não sei como é isso, também não me pergunte, mas a Bíblia relata aí que Eliseu tinha essa proeza aí, essa permissão de Jesus, de Deus, para sair e voltar conforme a missão que ele precisava ser feita. João vai descrever, ele não coloca nesses detalhes, ele fala que ele é arrebatado, mas ele não descreve os detalhes. Paulo já fala um pouco melhor, ele fala que ele foi arrebatado, mas ele não sabe se foi em corpo inteiro ou se foi fora do corpo, o corpo ficou, só foi o espírito. Agora, Eliseu, ele dá um detalhe muito maior, né? Eliseu, ele fala que ele sai do corpo e aí ele vai até onde está o rei da Síria, ele vai onde está Naamã e ele volta ali. Então, quando o apóstolo João fala achei-me em espírito, dá a entender que é nessa situação. O corpo dele estava na ilha de Patmos, mas o espírito dele estava indo no futuro, não estava preso nem a um local, nem uma data, né? E aí ele continua no verso 10, quando ele fala assim, né, achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é diferente do dia do Senhor, né? No dia que virá voltar Jesus. Esse dia do Senhor, vamos lá para Atos 20, verso 7. Atos capítulo 20, verso 7. Ele se refere ao domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Atos 20, o verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava e prolongou-se no discurso até a meia-noite. Então, eu tenho aqui, primeiro dia da semana, que é o domingo, 1 Coríntios 16:2. Vamos lá para 1 Coríntios 16:2. Então, não confundir esse dia do Senhor, que era um domingo, 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vai juntando para
que não façam coletas quando eu for. Então, nós temos aqui um relato do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, para que no dia do ajuntamento, seja, no dia do culto, que era no domingo, eles fazerem a coleta para a oferta, para quando o apóstolo Paulo chegar, e durante o culto, a ministração, não levantarem oferta, já deixarem separado. Essa é uma orientação que Paulo dá para os irmãos de Coríntios ali. Então, esse dia do Senhor é diferente, no dia da ira de Deus, no dia do retorno, no grande dia que o Senhor vai voltar. Só para a gente entender que a visitação de Deus com João ocorreu no domingo. Ele descreve aí, né? Tanto é que você vai ver na sua Bíblia, no verso 10 de Apocalipse, que o dia do Senhor está em minúsculo. Quando ele faz referência à questão do dia do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus, o dia do Senhor, ele coloca em maiúsculo a palavra dia. Então, essa é a diferença, só para a gente saber. Interessante que, assim, que João tem cuidado de falar que foi no domingo, talvez porque na ilha de Patmos, ele que fica ali no Mar Egeu, né, ele não tinha um culto e estava ali adorando naquele momento. Lá ele falou, nossa, talvez agora... eu acredito que seja como o Davi, quando estava nas portas de Jerusalém, e ele falar que quisera eu beber agora as águas do poço de Jerusalém. Os heróis de Davi, 3 vão lá e pegam a água do poço, cercado por guardas, e traz a água para Davi, e Davi joga essa água no chão em oferta ao Senhor, porque ele disse não beberia o sangue dos companheiros dele, que poderiam ter morrido para agradar Davi, para trazer um pouco de água, só porque Davi pediu. E isso foi bem legal. Voltando aí no verso 10 de Apocalipse, e aí ele fala lá, né? Eu vi a voz por detrás de mim, grande voz como de trombeta. Aí um som aí de trombeta. Apocalipse 4:1 vai falar isso novamente. Esse estrondo, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Nós temos, depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu. E isso é bem legal, porque quando Jesus nos chamar, para indicar a entrada, não sei como é isso, se vai ter um grande portão, ou se João viu essa porta, e ela está lá, mas parece que tem uma porta ali, a gente, antes de entrar no céu, a gente passa para ter, talvez, a indicação de começo, não sei. É. Depois dessas coisas, olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Tremendo, Jesus. Dá uma atenção especial a João e uma ordem para João subir, e a ordem de Deus ela é irresistível. Quem poderá recusar, né, ouvir a voz do Senhor? Davi vai falar isso no Salmo, onde me esconderei de ti, nem nas profundezas do mar, da terra, nem no alto do céu. Não tem como. Paulo vai falar isso, né? Quem tentará contra a mão do Senhor? Quem poderá nos impedir do amor de Cristo? Nem potestade, nem principado, nem altura. Quem nos separará do amor de Cristo? Não tem como resistir o poder de Jesus. Ninguém pode nos separar do amor de Jesus. Então, aí nós temos o verso 10. Né? Tem outros textos também, a questão do Espírito, essa viagem, alguns chamam de viagem astral, mas nós entendemos que
há sim uma condição de ser feito. Como isso, aí depende de Deus. O dia do Senhor ser domingo, aí o som da trombeta, aí a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. No verso 11, agora de Apocalipse, vamos lá. Verso 11, Apocalipse 1, verso 11. Então a gente chega aí nesse o verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e envia 7 igrejas, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmina, eu deixei em maiúsculo aí toda ela, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, assim, o que João ouviu, deveria escrever. Vamos lá para Apocalipse 1:19. Então, Apocalipse 1:19, nós temos essa referência aí de Deus falando com João e indicando ele o que deve e deveria escrever e o que não. No verso 1:19, ele fala novamente: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Ou seja, é, cabia João escrever, não sei, talvez para não esquecer, toda hora Jesus vai falar para ele: escreve aí. Apocalipse 2, verso 1, vamos lá, Apocalipse 2, 1, ele vai falar: ó, o anjo da igreja em Éfeso escreve. E aí vai falar das cartas. Aí você vai ter o verso 8 também, ainda de Apocalipse, o verso 8 aí, 2:8. Ele vai falar, para cada igreja ele vai falar: ao anjo da igreja em Esmina escreve. E aí o verso 12, o verso 18, capítulo 3, a gente nem vai precisar ler, mas é só para você entender: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, e aí vai escrevendo. Êxodo 34, 27, isso era comum, Deus falar para alguém escrever o que ele queria trazer para o povo. Vamos lá para Êxodo 34, verso 27. Êxodo 34, verso 27. Ele vai trazer, disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Durante os 80 dias que Moisés ficou no monte, Deus disse para ele tudo o que ele deveria fazer com relação à construção da tenda da aliança. Ali estava ali a bacia de bronze, a menorá, estava ali a mesa dos pães, a arca da aliança, tudo que Moisés deveria fazer, Deus ditou para ele e ele escreveu. Jeremias 30, verso 2 também, vários profetas, Deus vai falar para eles escreverem o que foi dito. Jeremias 30, verso 2, é, 30, verso 2, ele diz assim: assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse. Então ele cita, fala com Jeremias para ele escrever. E aí outros também, né? Zacarias vai escrever, os profetas vão escrever. Daniel, a gente viu, escreve, e ainda ele manda selar o livro para ninguém ler. Para quem que era endereçado isso, nós vimos aí as 7 igrejas da Ásia. Então, as cartas tinham destino. Então, Deus falou para João que ele deveria escrever e enviar para cada igreja da Ásia Menor. Todas essas igrejas elas tinham características e a sua individualidade. Elas passavam por uma luta, a gente vai ver isso, mas João é bem legal porque ele primeiro começa elogiando. Bom, então foi Deus, né? Ele começa elogiando, depois Deus dá uma dura lá em cada igreja e trata com ela de uma maneira que ela precisava ser corrigida. Isso nos faz lembrar em Hebreus, quando Deus fala que Deus repreende e disciplina quem ele ama. O verso 13, agora, vamos lá, o verso 12, aliás, 1:12. Então vamos lá. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio aí, né,
ah, esses 7 candeeiros de ouro, depois a gente lê o resto, mas esse é o verso 12. Então vamos lá, vamos ver aí. As 7 igrejas aí, olha só, essas, voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Então, esses 7 candeeiros de ouro representam aí as 7 igrejas. Vamos para Êxodo, capítulo 25, 31. Êxodo, capítulo 25, como que era esse candeeiro, que essa é a menorá, que João vê, Êxodo 25, 31. Então, farás também um candeeiro de ouro puro, de ouro batido, e farás esse candelabro, o seu pedestal e a sua haste, os seus cálices e as suas maçanetas, e as suas flores formarão como ele só uma peça. Então, ele tinha uma peça sem ligar, ele, não sei se ele fez um molde ali, e aí ele fez esse candeeiro de ouro aí. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices. A gente falou isso em Daniel, né, que eles representam aí os livros da nossa Bíblia, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices como formato de amêndoas. Na outra haste, uma maçaneta, uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo, haverá 4 cálices, ou seja, no meio, com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 asas que sai dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras asas que saem dele. E ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras asas que saem dele, assim se fará com as 6 asas que saem do candelabro. E aí as suas maçanetas e as suas asas serão do mesmo. Tudo será de uma peça, obra batida de ouro puro. Então está aí, essa foi o candeeiro, o candelabro, a menorá que o apóstolo João viu. Êxodo 37, verso 37, vamos em Êxodo 37, falando aí também, Êxodo 37, verso 37. Vamos lembrar que na época, Êxodo capítulo 37, o verso 17. Isso. Ó, fez também o candeeiro de ouro puro, de ouro batido, fez o seu pedestal, suas hastes, seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam do lado, 3 do outro, 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, de maçaneta e uma flor, e as 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta, uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas em suas maçanetas e suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez 6 hastes que saíam do mesmo candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram o mesmo, tudo era de uma só peça, obra batida de ouro. Também ele fez lâmpadas, e aí aqui, a lâmpada que saía do candelabro, espitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro, de um talento de ouro, ou seja, 45 quilos de ouro. Fez-se o candelabro com todos os seus utensílios. Então, aí, a questão do valor, tudo era feito de ouro, nem tudo era feito de ouro no tabernáculo, mas o que ficava no santo e no santo dos santos era feito de ouro. Fora dele, tinha objetos de prata que trazia a santidade daquele lugar. Então, tem a realeza, que era o ouro, a santidade, a prata, e o serviço, que era o bronze. Então,
Quando nós estudamos o tabernáculo de Deus, a, como é que nós vamos falar? Na cerca que envolvia a tenda, a cerca, né, que ficava de fora, ele tinha a base, a sua base era de bronze, para mostrar exatamente isso, e a ponta de prata, que era a santidade, o serviço, a humanidade e a santidade de Deus juntas ali. Estudar o tabernáculo também é outra coisa fora de série, é muito tremendo, porque cada parte do tabernáculo tem um simbolismo, tem um significado de ser e existir. Então, vamos lá para Números 8, verso 2. Números capítulo 8, verso 2. Números 8, 2, ele diz assim, ó, falarão e diz, quando colocarem as lâmpadas lá na menorá, seja de tal maneira que venham as 7 a iluminar de fonte do candelabro. Ou seja, vamos dizer, não tem energia elétrica, e eles tinham que trazer essa questão da iluminação. Dentro do Santo dos Santos, nós não temos, não tinha luz, só no santuário, porque onde estava a arca, a presença de Deus iluminava aquele ambiente. Devia ser algo tremendo. Isso nos faz referência ao Salmo 119, verso 105. Vamos lá para o Salmo 119, verso 105, texto conhecido nosso, né? Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó, 105, isso aí, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua luz, é a tua palavra, e a luz para os meus caminhos. Então aí tem essa iluminação. João 8, 12, lembrando que as 6 lâmpadas, 3 de um lado, João 8, 12, e 3 do outro, iluminavam para a central que era representado por Jesus. Todas indicavam Jesus, as 6 lâmpadas. Então, o verso 12, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tremendo. Então, Jesus aí é o centro da menorá, tudo converge a ele e para ele, sendo este em si mesmo a lâmpada para o mundo. E ele é que abastece o nosso caminho aí para enxergarmos onde caminharmos. Sabedoria, discernimento, e aí a gente pode ir lá em Isaías, como a gente leu, e viu lá os 7 Espíritos de Deus. Vamos para agora a Apocalipse 1:13, continuando aí Apocalipse 1:13, e aí ele fala, olha só, e no meio do candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem, aí, com vestes talares, cingido, né, à altura do peito, com uma cinta de ouro. E aí termina aí com uma cinta de ouro o verso 13. Então vamos falar um pouquinho do verso 13 aí. Então, no meio, vamos lá para Apocalipse 2:1. Então, no meio do candeeiro, nós vimos que é o Senhor Jesus. Apocalipse 2:1 vai reforçar isso. Ao anjo da igreja escreve, essas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha só, no meio. Esse aí, 3 de um lado, 3 do outro, e ele anda no meio ali. Esse é Jesus, que carrega aí com ele na mão direita, na autoridade dele, as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros. E isso aí a gente já viu, 7 estrelas aí, os serafins, os 7 Espíritos de Deus, é algo assim que traz essa autoridade, essa divindade. O capítulo 14 de Apocalipse, verso 14, Apocalipse 14, 14, aí ele chega, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem uma semelhança ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada.
né? A autoridade, e aí, quando ele fala, porque o Filho do Homem, essa autoridade é o que João fala no verso 13, semelhante ao Filho do Homem. E aí, nem preciso dizer quantas vezes o próprio Senhor Jesus se referiu como o Filho do Homem. É só pegar os evangelhos, tem inúmeros textos aí que faz referência ao Filho do Homem. Mas aí ele fala lá, olha, a, a, ao Filho do Homem com vestes talares, ou uma veste sacerdotal. Vamos para Daniel 10:5. Daniel 10:5. Então, eu tenho aí uma referência de Jesus como sendo Filho do Homem. Podia ter colocado mais texto aí. Ó, levantei os olhos, Daniel, e olhei, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz, e seu corpo era como berílio, seu rosto como relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, né, das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Ou seja, igual a visão de João, ele cita uma trombeta, Daniel cita aí o estrondo de pessoas andando. E aí, Apocalipse 15:6, vamos lá para Apocalipse 15:6, esse filho do homem aí, falando dele aí, e aí com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, e aí, isso, vamos lá, isso aí, Apocalipse 15:6. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingido do peito com cintas de ouro. Então, os anjos aí também usam essa mesma vestimenta que nos faz referência a Efésios 6. Vamos só ler Efésios 6, o último versículo de hoje, Efésios 6, é, a, só para a gente, o verso 6:6, deixa eu ver, só pegar aqui, Efésios capítulo 6, o verso 10. Vamos lá para o verso 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos com toda a armadura de Deus para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus. Aí que a gente está falando ali, ó, para que possais resistir o dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalados. Estais por firmes, cingidos com a verdade, vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E aí, olha só, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, por todos nós. Amém. Né, que possamos hoje nos cingir da armadura espiritual para vencer toda e qualquer armadilha do inimigo na autoridade do nome de Jesus. Né? Ó Pai, te damos graça por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, pedimos que o Senhor nos encha, ó Deus, de sabedoria, de humildade, tira de nós tudo aquilo que não agrada, cinge em nós, ó Deus, a armadura espiritual, cinge-nos com a verdade, com a justiça, calça os nossos pés com o evangelho da paz, capacete da salvação, a couraça, Deus, da justiça, a espada, que é a tua palavra, o escudo da fé. E nos dê hoje, ó Deus, as vitórias que o Senhor tem guardado para nós, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus nos abençoe aí, firmados e ungidos com a armadura espiritual em nome de Jesus. Deus abençoe aí o nosso dia em nome de Jesus.